dia a todos os irmãos na fé em Cristo Jesus. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto de hoje, domingo pela manhã. E queremos iniciá-lo cantando o hino Já Refúgio a Glória Eterna, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda já se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Chama o crente, a batalha já suou, o Senhor tomando a frente, multidão já conquistou, o maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar, vencendo bem Jesus. Sobre as nuvens descerá, e as nações Jesus potente com justiça julgará. Os triunfantes em fulguram de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este momento onde nos reunimos para louvar, para agradecer ao nosso querido e bondoso Deus, também para cultuarmos a Ele, testemunhando em meio a este mundo corrompido pelo pecado, que nós cremos no vencedor, o Rei Jesus, e que nós queremos também testemunhar esta palavra a todos que estão ao nosso redor. De uma maneira especial, no culto de hoje, queremos lembrar o Dia da Pátria, né, o dia 7 de setembro, a independência do nosso país. Teremos os hinos selecionados para este momento, sempre lembrando as palavras do salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos sempre estarmos felizes, porque o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nós novamente podermos nos reunir neste momento de culto. Obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Neste momento, querido Deus, queremos nos aproximar de Ti
para te confessar todos os nossos pecados. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, nós transgredimos a tua lei diariamente, pecamos contra os teus mandamentos e somente merecemos a condenação eterna. Mas tu, no teu amor, tu enviaste teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, para morrer por causa dos nossos pecados, para perdoá-los. Querido Deus, tantas e tantas vezes nós pecamos contra a tua palavra, a tua vontade, negligenciando, desprezando este teu amor salvador. Através da tua palavra, com carinho, tu chegas a nós para nos mostrar o nosso erro, para nos convencer destas nossas falhas, para nos chamar ao arrependimento, e arrependidos podemos te confessar estes pecados. Por isso, querido Deus, confiando na obra de Cristo em nosso lugar, e não em nossos méritos, em nossas obras, arrependidos destes nossos pecados, nós queremos te pedir neste momento que tu tenhas compaixão e misericórdia de nós, e por amor e em nome de Cristo Jesus, pedimos o teu perdão. Isto nós te fazemos, nós te pedimos, humildemente por causa do que Cristo fez por nós. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo para o culto de hoje é o Salmo de número 32, versículos 1 a 7, qual nós fazemos a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo 32, versículos 1 a 7. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido.
Ó Deus, de quem procede todo o bem, concede a nós, teus humildes servos, tua santa inspiração, a fim de colocarmos nossas mentes nas coisas que são corretas e realizá-las pela tua misericordiosa orientação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode assentar-se. Queremos, neste momento, ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, onde encontramos assim registrado: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Até aqui as palavras do livro do profeta Ezequiel para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Divino Salvador. Justiça e paz,
sustento todo vem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, tudo faça ver, e como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz e brilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais hoje estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20, onde encontramos assim registrado. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o teu irmão pecar contra você, vai e mostra-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar.
Queremos nesse momento cantar o hino A Minha Fé, Senhor, e durante o cantar do hino as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. A minha fé, Senhor, põe em teu grande amor e em teu poder. Ouve a que vem clamar, humilde suplicar. Eu sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam a nos fortalecer, a nos abençoar, a nos guiar neste momento em que queremos refletir nas palavras lidas em nosso culto, de maneira especial no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículos 1 a 20, onde destacamos o seguinte tema: a palavra de Jesus rege a vida da igreja. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos orientar, hoje e sempre. Amém. Queridos de Cristo Jesus, o texto do Evangelho de hoje, ele é um texto pouco mais comprido, vários assuntos presentes neste texto. Muitas vezes tendemos a dar um enfoque em um ou em outro momento apenas, mas nós devemos sempre lembrar e entender que a palavra do Senhor deve guiar, deve reger a vida da igreja, ou seja, a nossa vida, pois nós somos cristãos, crentes em Cristo como nosso Salvador e, portanto, devemos ser guiados pela sua palavra, pois fazemos parte da sua igreja. E então, ao olharmos o texto bíblico de hoje, nós queremos realmente estarmos enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador, o lema da nossa igreja para este ano de 2023, e para que nós possamos fazer isso, ou estarmos assim, nós devemos estar com a nossa fé fortalecida. A nossa fé tem que estar firmada no único e verdadeiro Deus que existe. E então, ao olharmos estas palavras do Evangelho, aqui, nestas palavras, neste capítulo aparece o quarto discurso de Jesus no livro de Mateus, e aqui Jesus então está dando instruções
para o povo da nova aliança, ou seja, a igreja. Mais especificamente, para nós. Nós temos que enxergar neste texto Jesus falando conosco, proferindo palavras para a nossa vida em comunhão cristã, a nossa vida aqui neste mundo, testemunhando o amor de Cristo para todas as pessoas. No primeiro momento do texto bíblico, nós temos os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus: Senhor, quem é o mais importante no reino dos céus? E aqui é interessante nós olharmos esta pergunta, porque a nossa vida aqui neste mundo sempre gira em torno disso. Quem que é o mais importante? Para pessoas com status importante, nós procedemos de uma maneira. Para outras que não são tão importantes, muitas vezes nós nem notamos que elas existem. Também nós queremos nos tornar importantes. E então Jesus, para responder esta pergunta, ele pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz: o mais importante no reino dos céus é como esta criança. E aqui nós não temos a idade da criança, que nós não sabemos se era um bebê de colo, se era uma criança que estava recém andando, recém falando, se já era um adolescente ou pré-adolescente, mas nos é dito que é uma criança. E ele diz que nós devemos ficar igual às crianças, mudar de vida. E aqui vem o primeiro chamado desse texto bíblico para a nossa reflexão. O que será que Jesus quer dizer com isso? Nós já frisamos isso algumas vezes. Ser como uma criança não é ser inocente, não é ser bonitinho, como muitas vezes nós nos derretemos pelas nossas crianças, principalmente, né, os recém-nascidos. Mas o ser como uma criança que Jesus coloca é que nós devemos ser totalmente dependentes dele, pois uma criança é totalmente dependente dos seus pais, dos adultos. Sem a atenção, sem o carinho, sem o cuidado dos pais ou de algum outro adulto, uma criança vem a morrer. Ela precisa. E quando Jesus diz que o mais importante no reino dos céus é como alguém que é como uma criança, ele está dizendo que é aquele que reconhece a sua dependência do Senhor e do seu Salvador. E esta dependência, ela é em todos os sentidos da nossa vida. Não apenas na questão da nossa salvação, porque nós somos 100% dependentes do Senhor para a nossa salvação. Não podemos mover um grão de areia para a nossa salvação. Ela é totalmente dependente do Senhor, que perdoou todos os nossos pecados na cruz, mas também somos dependentes do Senhor aqui no nosso mundo. E nós temos que reconhecer isso. Ou algum de nós hoje mandou que o dia iniciasse? De maneira nenhuma. O dia aconteceu. Será que nós temos o poder de fazer com que caia a chuva quando nós queremos? De maneira nenhuma. Nós dependemos da mão do Senhor também para isso. E tantas outras coisas que acontecem. Algumas coisas sim estão dentro do nosso campo de ação, algumas coisas nós podemos, de certa maneira, decidir o que fazer ou não fazer, cuidar ou não cuidar, ir ou não ir, mas em tudo nós somos dependentes do Senhor. E quando ele diz para os discípulos, que já conviviam com ele um certo tempo, que já estavam cientes da obra do Senhor,
lembramos, há algumas semanas atrás, nós refletimos sobre a confissão de Pedro. E no outro final de semana, refletimos sobre o puxão de orelha que Jesus dá em Pedro, quando ele diz que ele não precisaria ir para a cruz, de maneira nenhuma, ele deveria sofrer e morrer. Nós vemos que os discípulos sabem muito bem qual é a obra de Cristo, qual é o seu trabalho, qual é a sua missão e o porquê ele estava neste mundo. E ele diz para os discípulos: se vocês não mudarem de vida, nunca entrarão no reino do céu. E aqui nós temos que entender o que significa uma mudança de vida para nós. A mudança de vida na nossa vida é nós não seguirmos o mundo, mas seguirmos a Cristo. É nós deixarmos de lado tudo que nos afasta de Cristo e estarmos vivendo para o Senhor. Tanto é que no texto seguinte, Jesus diz assim: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que estas pessoas me abandonem. Esta expressão, ela tem que soar alto em nossos ouvidos e refletirmos se nós estamos mais perto do mundo ou mais perto de Cristo. Porque ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. E aqui eu lembro uma ilustração que eu vi, já compartilhei em alguns momentos. Tinha uma pessoa em cima de um muro. De um lado do muro estava o diabo, do outro lado do muro estava Jesus, e Jesus dizendo para aquela pessoa: desça aqui do meu lado. E a pessoa olhou para o diabo e perguntou: mas você não vai me chamar para o teu lado? E o diabo respondeu: o muro é meu. Ou seja, se nós não estamos com Cristo, não há muro para a gente ficar. Não tem como não optar. Ou estamos com Cristo, ou infelizmente estamos longe dele. Por isso, na primeira parte, Jesus diz: mudem de vida, larguem o mundo, não se apeguem aos prazeres do mundo, não estejam seduzidos por todas as coisas que o mundo coloca para a vossa vida. Estejam firmados e apegados a mim, Cristo, como seu Salvador. E depois Jesus diz: se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Esse texto aqui, depois continua, fala dos olhos. Jesus de maneira nenhuma está dizendo que nós temos que nos mutilar aqui neste mundo, que nós temos que estar cortando partes do nosso corpo que nos fazem pecar, porque se assim o fosse, nós não estaríamos inteiros. Nós não conseguiríamos ficar inteiros. O que esse texto está dizendo, e eu vou trazer aqui as palavras da Bíblia de Estudo da Reforma, que diz assim sobre estes versículos 6 a 9. Não há necessidade de procurar outras palavras além dessas para ver o quanto o santo Deus odeia o pecado. Aqui a lei nos ataca com toda a sua fúria. Quem de nós pode dizer que o seu pé, mão ou olho não o tem feito tropeçar? Todos nós merecemos ser lançados no inferno de fogo. Graças a Deus que as mãos e os pés de Jesus foram perfurados
pelas nossas iniquidades, e que seus olhos observaram os nossos pecados, a fim de deles desviar a face do Pai. Pelas suas feridas e preciosa morte, nós entramos na vida. O que Jesus está dizendo quando ele fala dos pés e mãos que devemos cortá-los, está ligado com coisas que nos querem afastar do reino de Deus, coisas que querem nos fazer tropeçar, abandonar a nossa fé, colocarmos outras coisas à frente do nosso Senhor e do nosso Salvador. Na leitura do Antigo Testamento, nós temos uma palavra muito importante que foi dada para Ezequiel, que foi repassada para os discípulos, foi repassada para nós. No texto de Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 a 9, Deus está falando para o profeta que ele seria colocado como um vigia, como um atalaia para o povo. E este vigia não tem como impedir o ataque à cidade, mas ele, no papel de vigia, de observador, ele avisa a cidade para que ela possa estar pronta contra o ataque. No versículo 8 é dito: se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de praticar, de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Estas palavras estão dizendo para nós que nós não podemos fechar os nossos olhos quanto aos pecados que acontecem em nosso mundo, que as pessoas que nós conhecemos cometem, que elas deixam de andar no caminho do Senhor. Nós não conseguimos evitar isso, mas a nossa função, o nosso papel, o nosso chamado é o de anunciar o erro delas, de mostrar o pecado, de dizer: olha, a tua mão está te fazendo tropeçar, teu pé está te levando para o lado errado, teu olho está fazendo você cair em pecado. Mude de vida, corte-o, não literalmente, corte-o, quer dizer, não continue seguindo, não continue fazendo isso. E Deus diz: se você avisar o seu irmão, ou o seu querido, ou aquela pessoa que está em pecado, e ela mudar de vida, que bom, ela está salva. Isso depois é dito lá no texto do Evangelho. Mas se você souber que ela está em pecado e não avisá-la, você será responsável por isso. E se ela também não mudar de vida, mas você avisá-la, você está ok, fez a tua parte. E nós chegamos aqui no exemplo do salmista Davi. O texto de hoje é uma confissão do salmista, uma confissão, pedido de perdão, e nós conhecemos muito bem a história do rei, do salmista Davi. Cometeu um pecado grave, ele adulterou, depois, neste adultério, ele gerou um filho, e ele ainda quis encobrir tudo isto, trazendo o marido daquela esposa de volta do campo e querendo que ela tivesse, que eles tivessem relações para esconder o fruto do pecado. E então aquele soldado ético não quis ir para casa, ficou na porta do templo, pois ele disse: eu não posso ir para casa com os meus soldados lá no campo do exército, lá no campo de batalha. Isto é totalmente antiético, ele pensou. E então Davi manda de volta este soldado para o campo de batalha com uma carta para o comandante: coloque ele lá na frente para que ele morra. E assim aconteceu.
Urias morreu, e Davi pôde depois casar com a viúva, e então dar validade para aquela gravidez. Mas ele não estava em paz consigo mesmo, a sua consciência estava pesando, e Deus então chamou o profeta Natã para conversar com Davi. E então Natã, iluminado pelo Senhor, contou uma história que deixou Davi totalmente indignado. E então o profeta disse: este é você, por causa do teu pecado. Natã poderia ter ficado quieto. Natã poderia ter pensado: eu vou me meter com o rei? Eu vou chamar a atenção dele? De maneira nenhuma. Eu vou cuidar da minha vida aqui, vou continuar quietinho no meu canto, não vou confrontar a pessoa mais poderosa e mais influente do nosso reino. Mas ele fez o contrário e guiou então Davi para o reconhecimento do pecado e a busca do perdão. E aqui eu quero perguntar: quantas vezes nós não agimos ao inverso de Natã? Deus nos chama para confrontar os pecados das pessoas que estão ao nosso lado, e nós muitas vezes pensamos: mas eu não vou querer comprar uma briga, não vou querer me tornar inconveniente. A pessoa sabe da sua vida, e muitas vezes Deus nos chama para falarmos do seu amor, para mostrarmos o perigo do pecado. E o pecado, ele é muito perigoso. O pecado, ele conduz ao inferno. Mas nós temos o Salvador que morreu na cruz justamente para nos tirar do inferno. Como é maravilhoso quando nós podemos reconhecer o que Jesus diz do nosso modo de vida e então realmente nos alegrarmos em sermos como crianças, totalmente dependentes do nosso Senhor e do nosso Salvador. Talvez eu até lanço aqui a seguinte reflexão: nós, quando crianças, quantas vezes não pensamos: eu quero logo me tornar um adulto para fazer o que quiser? Os jovens aí que chegam próximo dos 18 anos, eu quero logo ter 18 anos para poder dirigir, ser o senhor da minha vida, talvez até sair de casa. E aí lá pelas tantas da sua vida adulta, talvez nós pensemos isso: como era bom o nosso tempo de criança. Não precisávamos trabalhar, sempre tinha comida na mesa, pai e a mãe cuidavam tão bem de nós, faziam todas as nossas vontades muitas vezes, e aí nós lembramos com saudade como era bom o tempo de criança, que eu, quando criança, queria que logo passasse. E hoje nós queremos o contrário. E espiritualmente? Quantas vezes nós não dizemos, mesmo que sem intenção, que nós somos independentes do Senhor, que nós não precisamos dele na nossa vida, queremos fazer tudo do nosso jeito, da nossa vontade. Vez ou outra nós lembramos dele e vamos pedir alguma coisa, vez ou outra estamos presentes na sua casa para adorá-lo, e então Jesus vem e diz: vocês devem ser como crianças, totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos do perdão de Cristo todos os dias da nossa vida, porque os nossos pés, as nossas mãos, nossos olhos nos fazem pecar diariamente. Mas foram as mãos e os pés de Cristo que foram perfurados na cruz do Calvário para que nós tivéssemos este perdão. Os olhos de Cristo desviam a face do Pai para que nós possamos sermos vistos por Deus, revestidos por Cristo. As palavras finais da explicação da Bíblia de Estudo da Reforma: pelas suas feridas e preciosa morte,
nós entramos na vida. Foi necessário Cristo morrer para nós termos salvação. E então a pergunta que fica para nós: o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos portar? E então as palavras finais do texto do Evangelho dizem: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com vocês. Seguirmos a palavra do Senhor. Ouvirmos as orientações de Deus através dos seus chamados, dos seus escolhidos, ou seja, da igreja. Que a igreja nos orienta. E esse texto que fala o que permitir e o que não permitir, não é na questão material, não é nas nossas obras, mas é realmente na questão do perdão dos pecados. É sabermos o que nos perdoa, que é Cristo, e o que não nos perdoa, que é tudo fora de Cristo. Por isso, voltando à imagem que eu usei, que nós não fiquemos em cima do muro. Lógico, nós não queremos estar do lado do diabo, mas nós também não podemos ficar em cima do muro, porque o muro pertence ao diabo. Nós temos que estar do lado de Cristo, confiantes no seu perdão, sabendo que não são nossos olhos, pés e mãos que vão nos levar para o paraíso celeste, porque eles querem escalar este muro. Eles querem estar do lado do inimigo. E nós devemos ter a nossa vida totalmente entregue nas mãos do Senhor, sabendo que nós somos como crianças, totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. Concluo lendo a primeira estrofe do hino que nós cantamos. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Teu sempre e sem cessar desejo ser. Será que ao cantarmos esta última frase desta primeira estrofe, aqueceu o nosso coração, vibrou em nosso coração e nos guia para sempre termos este desejo? Teu sempre e sem cessar desejo ser? Que Deus esteja nos abençoando para que realmente a palavra de Jesus Cristo reja, guie a nossa vida e a vida da igreja. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também aonde nós agradecemos por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E destacamos o versículo 7 do Salmo 32. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Toda a proteção que o Senhor nos dá, especialmente a proteção espiritual, nos dando a salvação, nós devemos cantar, nós devemos testemunhar, nós devemos fazer com que as pessoas enxerguem isto na nossa vida, ou seja, que nós temos a certeza de que em Cristo nós somos perdoados e salvos, e através do nosso ofertar, nós também damos o testemunho disso. Queremos neste momento cantar o hino Minha Pátria, o Povo Meu. Este é o segundo hino que nós colocamos relacionado aí à pátria que nós temos nos nossos cancioneiros, e este hino já é também uma preparação para o nosso momento de oração. Muitas vezes nós queremos orar pelo nosso país e este hino ele traz palavras maravilhosas para isso. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Minha pátria, povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando ao Pai do céu, o perdão por meu Jesus. E a todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faz-o sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, o evangelho do perdão, eles brilhem com fulgor. Os que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé da salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador, nós pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor, glória pois ao nome teu, por teu infinito amor. Nesse momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, orarmos por Tatiane Carolina, que irá fazer uma cirurgia hoje, oração por Gilberto de Farias Riga, que está com câncer no pescoço,
o aniversário do seu Walter no próximo dia 14. Família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Também agradecer por todas as bênçãos aqui colocado. Também orarmos pelo nosso país, nesta final da Semana da Pátria, em que lembramos aí o dia da independência do nosso país. E também queremos orar pelo Encontro Regional de Servas da região Oeste, que acontecerá dos dias 15 a 17, no próximo final de semana, pedindo que Deus esteja a abençoar todos aqueles que para lá estarão indo, e também que seja um momento de muita bênção para a igreja, e que também estas bênçãos possam depois serem trazidas para as congregações daqueles que lá estarão participando. E também orarmos pela situação no sul do nosso país, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, afetado pelos efeitos climáticos ali, tantas tragédias acontecendo lá. Então convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, nós queremos neste momento nos aproximar de Ti em oração e Te pedir que estejas a nos ouvir e estejas a atender às nossas orações. Nós sabemos que Tu és o Deus verdadeiro, que Tu atendes e ouves estas orações, mas nós pedimos isto humildemente, como crianças, totalmente dependentes do Senhor. Querido Deus, olhe para o nosso país, olhe, Senhor, para todas as pessoas que precisam do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, para que possam realmente, fortalecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, estarem enxergando em Cristo o Seu socorro bem presente, o Seu socorro em todos os momentos de tribulação. Querido Deus, queremos Te agradecer por todas as oportunidades que, como igreja, pudemos testemunhar a Tua palavra, pudemos levar Cristo para todos, com o propósito de enraizar e edificar todos em Cristo, o Salvador. Querido Deus, abençoa-nos para que nós possamos testemunhar estas tuas palavras de salvação àqueles que estiverem ao nosso redor. E muitas vezes, como vigias, como atalaias, nós possamos também admoestar as pessoas que estão em pecado, que estão se encaminhando para longe de Ti, ó Senhor, que estão indo para estarem mais próximos do mundo do que de Ti. Querido Deus, fortalece-nos, abençoa-nos, guia-nos, dá coragem para que nós possamos testemunhar da Tua palavra. Querido Deus, nós estamos terminando a Semana da Pátria em nosso país e queremos orar pela nossa nação. Querido Deus, pedimos de uma maneira especial que Tu estejas a abençoar todos aqueles que estão afligidos por dificuldades que passam em sua vida em nosso país. Olhe, Senhor, e abençoe aqueles que estão passando necessidades no Rio Grande do Sul, provindas do evento climático que devastou muitas cidades daquele município. Pessoas já estão mortas, pessoas estão feridas, pessoas perderam todos os seus bens, e pedimos, Senhor, que através da Tua palavra Tu estejas a abençoar, e também através de corações motivados também estejas a prover recursos em prol de todos aqueles que passam por dificuldades. Mas também queremos orar pelas nossas autoridades. Obrigado, Deus, por cuidares de nós por meio daqueles que colocaste em posições de autoridade sobre nós, nossos pais, professores e governantes. Guia-os para que usem sua autoridade de acordo com a Tua vontade, ó Senhor, e ajuda-nos a obedecê-los. Abençoa aqueles cristãos que vivem sob governos corruptos e dirige suas consciências para responderem
de maneira agradável a Ti. Querido Deus, também queremos orar por todos aqueles que estão passando por necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. Oramos por Tatiane e Carolina, que hoje irá fazer uma cirurgia. Também oramos pelo Gilberto de Farias Riga, que está com câncer no pescoço. Oramos também pelo professor Lívio, pela dona Araci. Enfim, Senhor, por todos aqueles em nossa congregação que também estão passando por dificuldades em sua vida. Querido Deus, estende a Tua mão amorosa, protege-os e abençoa-os. Querido Deus, também queremos interceder pelo encontro regional de servas da região oeste, que irá acontecer no próximo final de semana em Cuiabá. Pedimos que estejas a abençoar e proteger todos aqueles que estarão em viagem para este encontro. Também, Senhor, esteja a abençoar todos os momentos deste evento da nossa igreja, para o fortalecimento da fé daqueles que lá estão, assim como Tu estás fazendo no Congresso Nacional de Leigos, que está acontecendo em Curitiba. Obrigado, Senhor, sempre pela Tua proteção, o Teu cuidado, para que estes eventos possam acontecer, visando, sobretudo, o fortalecimento da fé de cada um, e que também, fortalecidos na fé, esta mensagem lá ouvida nestes eventos possa ser replicada nas congregações e, sobretudo, nos lares de cada participante. Queremos, Senhor, também interceder pelo seu Walter, que no próximo dia 14 irá completar mais um ano de vida. Esteja, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre este Teu filho, fortaleça e o abençoe sempre com o Teu amor e a Tua graça. E nos unimos com a família Pedroso para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Enfim, Senhor, todos nós recebemos Tuas bênçãos diariamente, e o que cabe a nós fazermos é Te agradecer, Senhor, porque nós recebemos estas bênçãos imerecidamente. Não merecemos, pois somos pecadores e transgredimos a Tua lei diariamente, mas Tu, em amor, vem a nós, nos abençoa, nos fortalece, porque o Teu amor é maravilhoso e o Teu amor dura para sempre. Por isso, Senhor, obrigado. Escuta, Senhor, estas nossas orações, nossos pedidos e agradecimentos, os quais nós colocamos em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros e desejam participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. Vinde, pois, tudo está preparado. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Em quem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu
em ti, um grande amor, um amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade, igual eu encontrei, e a realidade. No alto da montanha, ao mundo vou falar, e encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda um Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar de amor, mas Jesus, a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Vamos dar graças a Deus em oração. Os coloqueis em pé. Bondoso e eterno Deus, querido Pai, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida neste momento de culto. De maneira especial, Senhor, pela certeza do perdão dos pecados que Tu nos dás em Cristo Jesus. Fortaleça-nos, Senhor, para vivermos este perdão e também perdoarmos ao nosso próximo. E também pedimos que aumentes o amor em nossa vida, para amarmos a Ti, ó verdadeiro Deus, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Saindo um pouquinho do nosso calendário, neste final de semana, o culto não era para ser no domingo, mas devido aí ao Congresso Regional de Servas, o Encontro Regional de Servas, semana que vem, e também o mês de outubro, onde temos aí teremos a atividade das crianças no terceiro final de semana, iremos fazer no sábado o culto, então resolvemos fazer o culto neste final de semana, no domingo. Tá? Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Terça-feira, 19 horas, estudo do grupo Adoração, na residência do Fábio. Quarta-feira, 19 horas, estudo do grupo Comunhão, aqui na igreja. Lembrando, que o grupo Comunhão é o grupo que é do bairro Primavera 2, foi optado por fazer aqui na igreja e é aberto, convidado, todos os membros que eventualmente não estão inseridos ou não têm a prática de ir em nenhum grupo, que venham aqui no estudo na igreja. A igreja é o nosso ponto comum. Então, nós trazemos o nome Comunhão do grupo, mas ele é aberto para todos os membros da congregação. Quinta-feira, 19 horas, estudo do grupo Gratidão, na residência do Ney. Na sexta-feira, nós teremos os nossos devocionais já tradicionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, e depois teremos ali o início do Encontro Regional de Servas, não logo depois dos devocionais, mas é na sexta-feira, nós já estaremos saindo daqui perto do almoço, então nós ainda vamos estar combinando com quem vai ir, mas então no próximo final de semana irá acontecer o Encontro Regional de Servas em Cuiabá, então não teremos culto na congregação e nós estaremos disponibilizando links de cultos no grupo da congregação. Então provavelmente um culto sábado à noite, nós vamos estar disponibilizando um link e eventualmente se o culto do encontro for transmitido, nós vamos estar disponibilizando também o link no domingo do culto do Encontro Regional de Servas, se não, colocamos um outro link de algum culto que aconteça no domingo, aí na nossa IE. E o nosso próximo culto no dia 23/9, então, daqui 2 semanas, então no sábado, dia 23, às 19 horas, e no dia 24, temos ali o culto festivo de 27 anos da Congregação Aliança de Campo Verde, e eu serei o pregador deste culto. Então, tem ali o convite, nós vamos também estar colocando no grupo da congregação, e após o culto teremos o almoço festivo no valor de R$20 por pessoa, crianças até 10 anos são isentas do valor. Então, quem quiser participar conosco deste culto em Campo Verde, então entre em contato conosco, avisarmos o pessoal de Campo Verde, também para eles poderem se preparar aí com as pessoas que forem fora da congregação. E o nosso último aviso, temos os pedidos dos devocionários aí em andamento. Então, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, valor de R$30 cada um. Nós colocamos ali
pedido e pagamento até o dia 30/9, que é o último sábado do mês. Mas sim, seria interessante quem puder fazer isso no próximo culto, dia 23, ou mesmo hoje, para nós termos uma estimativa já, pois esse preço é o pedido até dia 30/9. E aí então vou estar entrando em contato com lá o representante da Concórdia, quem eu sempre converso, para ver se temos que fazer no dia 29, que é uma sexta-feira. Mas fica aí a princípio o valor de R$30, pedido e pagamento, pode fazer lá com a Adriana na literatura. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. Concluímos cantando o hino Estamos no Mundo. É um hino bem pertinente quando nós refletimos, aí ouvimos tanto sobre a Semana da Pátria, nós também lembrarmos que a nossa pátria, ela é lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, devemos também viver e testemunhar o amor de Deus aonde nós estamos. Após o cantar deste hino, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos